Boa noite, irmãos. Convido a todos a se colocarem de pé. Nós vamos dar início ao culto de gratidão e celebração ao nosso Deus por mais um ano de existência desta igreja. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar nesse instante. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, Pai. Receba de nós nessa noite todo o louvor, toda a nossa gratidão. Seja exaltado por meio das nossas vidas e que possamos, Pai, tudo que formos fazer aqui, glorificar e honrar o Teu santo nome, Pai. É no nome de Jesus que nós dedicamos as nossas vidas, esta igreja, cada membro dela, a Ti, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar o Senhor? Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. É uma alegria muito grande poder tê-los aqui nesta noite, quando celebramos 68 anos de organização eclesiástica
da primeira Igreja Batista de Varginha. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, então. E os irmãos possam louvar, bendizer e serem gratos juntamente conosco ao nosso Deus. E juntos possamos continuar a nossa caminhada com Cristo, vivendo o reino de Deus, pregando o Evangelho de Cristo e glorificando o nosso Pai Celestial. Eu quero agradecer a todas as igrejas aqui representadas, né, presentes entre nós, né? Queremos agradecer ao pastor Walter, irmão Deise, e os irmãos da segunda igreja que estejam aqui com ele, né? Também o pastor Isaac e os irmãos membros lá da terceira igreja que aqui estão. Os irmãos da congregação Emmanuel, o pastor Caio, ele está em viagem, mas mandou seus representantes. Muito obrigado, né? Os irmãos da quarta igreja, que porventura estejam também, receba a nossa gratidão pela sua presença, né? E também temos o pastor Alex e o Natan, nosso coordenador de ação, acompanhado do seu filho Natan. Muito obrigado pela presença dos irmãos, né? Ressaltamos aqui a presença então do pastor Walter, né? Do pastor Gilberto Penido, Isaac, Alexander, Rose, pastor Antônio Carlos, pastor Daniel, que é o nosso preletor, né? E o pastor Jaime, da PIB de Santana da Vargem, a nossa primeira filha, né? Ou seja, a primeira igreja a ser organizada por nós, PIB Varginha, né? Quase da nossa mesma idade, né? Deus seja louvado por isso. E a todos em geral, né? Muito obrigado pela sua presença e que você esteja conosco, louvando e agradecendo a Deus, porque ser igreja de Cristo é uma bênção e é ser agência do reino dos céus aqui na terra. Eu quero ler o Salmo 126, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ser igreja é uma bênção, mas ser igreja é viver o tempo todo uma batalha espiritual. Porque nós lutamos contra o pecado, lutamos contra o inimigo das nossas almas. E muitas vezes estamos lutando contra nós mesmos, a nossa natureza da carne, para que possamos viver uma vida onde o nome de Deus seja santo em nós, Cristo seja honrado na nossa vida e possamos dar bom testemunho do Evangelho, do poder de Deus que salva o pecador que se arrepende e se converte a Cristo. Então é uma batalha. Então quando Deus nos tirou do poder do pecado e do inimigo e nos fez ser o seu povo, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa alma de alegria. E agora nós louvamos ao Senhor e somos gratos por tantas bênçãos que Ele nos deu. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu poderia dizer, são 68 anos de bênçãos no meio das lutas, onde poderíamos dizer, houve tristezas e fracassos, a gente deveria entender, onde tudo foi bênção, porque Deus é o que transforma
todas as coisas em bênção nas nossas vidas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Ele é o Deus soberano, Senhor da igreja, Senhor da vida em particular de cada um de nós. A Ele o louvor, a honra e a glória. 68 anos de pregação da palavra, o poder de Deus que transforma vidas por meio de Cristo. Nós vamos orar, né, e depois vamos continuar o louvor e adoração ao nosso Deus. Oremos. Pai de amor, obrigado por estarmos aqui na Tua presença e poder completar 68 anos de organização como igreja agora no dia 29 de junho. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos tirou do mundo, o Senhor nos tirou da perdição, e o Senhor nos deu uma nova vida em Cristo, e o Senhor nos fez participantes da sua natureza divina, celestial, para que possamos participar da Tua glória e sermos glorificados juntamente com Cristo. Muito obrigado, Senhor, e continue guiando a nossa vida e nos dando, ó Pai, uma vida de intimidade com o Senhor, onde o Senhor nos ensina e nós possamos aprender a Te amar mais, a depender mais do Senhor e a viver segundo a Tua palavra. Guia-nos, ó Deus, e abençoa este culto. Receba a nossa gratidão, louvor, adoração, e continue nos conduzindo até o dia em que Cristo volte. Mesmo que muitos de nós já tenhamos que partir antes desse dia, mas o Senhor preserva a Tua igreja e que ela seja fiel até o dia de Cristo. No nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos louvar com as palmas? Te adorar, para que nasci, eu vou te servir, porque eu estou aqui, sim, quero te adorar, se não for para te adorar, para que nasci, se não for para te servir, porque eu estou aqui, sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Te adorar, para que nasci, se não for para te servir, porque eu estou aqui, se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que nasci, se não for para te servir, porque eu estou aqui, te adorar, Senhor, estou aqui, Senhor, estou aqui.
nossa razão de existência para louvor e adoração e o nome do nosso Deus. Como bem cantamos, se não for para adorar o nosso Deus, para que nascemos e que continuemos juntos honrando e celebrando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero convidar você a continuar engrandecendo o nome desse Deus que é grande, é maravilhoso, é incomparável. Amém? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre todo, só tu és, e pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar.
Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Dá-me de beber. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi. E dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em das águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. E quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. A igreja declara que tu és. Tu és por quem a minha alma esperou,
Só Tu, Senhor, és a fonte de água viva. Só Tu pode saciar o nosso anseio mais íntimo. E nós queremos nessa noite, Pai, buscar aos Teus pés da água que nós jamais voltaremos a ter sede, do pão que jamais voltaremos a ter fome. Fale aos nossos corações nessa noite, por meio da Tua palavra, e que possamos nela meditar dia e noite, Pai. Que sejamos por ela instruídos e que o Teu Santo Espírito nos constranja dia após dia vivermos em novidade de vida, matar a nossa carne e vivermos uma vida digna de ser chamados filhos de Deus, Pai. Receba esses louvores, a nossa adoração, receba o culto que prestamos a Ti, no nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, para a comemoração destes 68 anos, nós convidamos o pastor Daniel Templeton e a irmã Beth Templeton para estar conosco nestes dias, hoje e amanhã. O pastor Daniel e a irmã Beth são dois servos de Deus com um coração missionário. Então, um coração com Cristo é um coração missionário. Essa é a marca característica deste casal. E há muito vem servindo o reino de Deus. O pastor Daniel começou lá no estado de Goiás. Então, tanto ele quanto a irmã Elizabeth, filhos de missionários americanos, se conheceram ainda na infância, se enamoraram, casaram, e estão completando esse ano 58 anos de casados. O pastor vai completar 60 anos de ordenação pastoral. E nos seus últimos anos, bastante deles, né? Ele tem trabalhado aqui no seminário Peniel. E 50 anos trabalhando com Peniel. Peniel é um ministério que trabalha com a evangelização das nossas tribos indígenas. Então, é um coração missionário. Então, nós agradecemos a Deus pela vida do pastor Daniel, da irmã Elizabeth, e quero passar a palavra a eles, para que eles possam falar conosco nesta noite, aquilo que Deus colocou no coração deles. Mas uma coisa é certa, como todos nós somos de Jesus, todos nós também temos que ser um coração missionário. Muito obrigado, pastor Paulo. E tem sido uma bênção chegar aqui em Varginha hoje à tarde e rever o irmão Paulo e Jesusa. Então, temos a bênção de ter conhecido eles há anos na Convenção Batista, que a gente faz parte. Não sei se antes do irmão, mas a gente fez trabalhos com o pastor René há muitos anos atrás, muitos, e ele convidou a gente, como sendo já pastor batista, fizesse parte do conselho, não do conselho, mas entre os batistas aqui do Brasil. Então, tem sido muito, muito bom estar aqui com a sua igreja, celebrando 68 anos, né? Então, temos a benção de termos casados 58 anos, mas em 1951 cheguei ao Brasil como um missionário. Eu era criança, mas tinha já ganho uma pessoa para Cristo, um adulto, e queria ganhar minha primeira alma para Cristo aqui no Brasil, e demorou mais ou menos 3 anos que
antes daquele senhor se ajoelhar ao lado de uma pilha de madeira, chorando igual como eu estava contando a minha história, e ele começou a chorar e aceitou a Jesus. E eu disse, esta é uma coisa que todos nós, todos os crentes devem estar fazendo, mostrando às pessoas como que eles podem ter a vida eterna. Todos vocês vão morrer, a não ser Cristo vem primeiro, né? Estou esperando isto, mas depois disso o quê? Então, se você tem Cristo no seu coração, você vai viver eternamente com o Salvador, e deu a sua vida para nos salvar, e nos deu a sua mensagem para compartilhar com o resto do mundo. Então, a minha esposa está com problema de saúde e tem gripe. Eu não sei se ela... Bem, a gente tem orado que ela possa cantar, mas vocês estão vendo aqui uma mensagem do grande missionário C.T. Studd, e cada coração com Cristo é um missionário. Isto é, cada coração aqui que tem Jesus no coração tem uma missão. Assim você é um missionário, você tem uma missão. Cristo no seu coração. Então, quantos de vocês aqui têm a certeza que Cristo está no seu coração? Deixe-me ver a mão. Será que todo mundo? Se você, então, você tem uma missão. Qual é a sua missão? De fazer Cristo conhecido. E cada crente, cada pessoa sem Cristo no coração é o seu campo missionário. Pode estar ao lado da sua casa, pode estar no seu trabalho, pode estar na sua cidade, na sua indústria, o quê? Mas você tem uma missão. Nós estamos aqui alegres em compartilhar da palavra, como também os cânticos. Nós vamos tocar primeiro. Então, nós temos a harpa aqui, a minha esposa vai tocar. Depois, quando eu toco, quando a gente canta, se é possível, vamos cantar a música que Deus me deu para esta letra aqui. Mas eu vou tocar o serrote, que eu estou tocando desde que eu tenho 15 anos de idade. E meu pai e eu tocava o tenor, ele tocava a melodia, e a gente fazia trabalhos em igrejas. Tudo bem. Alô? Agora está. Então, não sei quantos de vocês já ouviram um serrote tocar uma música, mas a sua vida e a minha é igual a um serrote. Que jeito? Sua vida é um serrote? Isto é, todos nós temos um lugar, um lado cortante, outro lado chato, dois lados chatos e um lado que pode tocar com as notas se formos entregues nas mãos de Deus. Então, quando meu pai chegaram no Brasil em 51 como missionários, ele filho, ele já era pastor por anos nos Estados Unidos, mas ele tinha como pai era carpinteiro. Então, como carpinteiro, ele tinha muito serrote. E Deus usou uma oportunidade que ele não esperava
ele precisava de uma cirurgia e o médico evangélico disse que nunca tinha visto tão sério. E ele, voltando daquela cirurgia dos Estados Unidos, parou numa ilha do Mediterrâneo, do Caribe. Então, ele fez a pergunta, aqui tem missionário? Ele foi visitar um missionário que diz que ele tocava serrote. Quando ele tocou, meu pai disse que achou tão ruim, ele achava que ele podia ser melhor. Quando ele voltou, pegou o serrote dele e começou. Mais ou menos 3 ou 4 meses depois, eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil visitando, e ele me ensinou. E estamos tocando desde aquele tempo. Agora ele está no céu. Mas nós vamos tocar sobre a cruz e depois morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Nós estamos tocando esses dois. Fazes tu por mim? Deu a sua vida por nós. O que nós estamos fazendo por Ele e para Ele? Damos graças a Deus que podemos servir o Senhor aqui. Mas vocês só podem servir a Ele enquanto você está respirando aqui na terra, né? Que quando você for
passando para o céu, já você vai perder toda a oportunidade. Por isso, cada coração com Cristo é um missionário. Pode. Vou começar de novo. Pode ler a letra aqui, tá bom? Minha voz não tá boa. Você vai cantar comigo? Cada coração com Cristo é um missionário. Cada coração com Cristo é um missionário. E cada coração sem Cristo é um campo missionário. Um campo missionário é cada coração sem Cristo. Um campo missionário é cada coração sem Cristo. Mais uma vez, vamos cantar e vocês podem gravar aqui e no coração. E você que tem Cristo, você tem uma missão. Cada coração com Cristo tem uma missão. Cada coração com Cristo é um missionário. Cada coração com Cristo é um missionário. E cada coração sem Cristo é um campo missionário. Um campo missionário é cada coração sem Cristo. Um campo missionário é cada coração sem Cristo. É um prazer estar aqui. Eu sinto que minha voz está bem rouca. Antes de sair de casa, nós entramos no carro e eu vi que as roupas não estavam no carro, penduradas. Isso que acontece quando você envelhece, viu? Aí meu marido falou, ai, que bom que você lembrou. Ele correu lá na casa, pegou as roupas dele, estavam já penduradas. E as minhas estavam no outro lado do quarto. E ele não viu e eu não pensei em relembrá-lo. Então as minhas ficaram em casa. Eu cheguei aqui, eu falei, onde estão minhas roupas da igreja? Que eu gosto de usar saias, vestidos, né? Aí ele falou, ai meu bem, eu não vi. Eu falei, ai, Deus está querendo me ensinar alguma coisa sobre vaidade. Mas a Jerusa, ela falou, não, sem problema, a gente vai lá e nós vamos achar alguma coisa para você usar hoje à noite. Então, cheguei. E aí minha voz não funcionava direito. Eu falei, ai Deus, isso é muito humilhante. Eu gosto de cantar com meu marido. Estamos cantando há 60 anos. Estamos cantando juntos. Eu falei, isso é muito chato, mas Deus de novo falou, o que é mais importante? Olha as prioridades, né? Aí eu lembrei do povo lá da Venezuela. Quantos morreram sem Cristo? É isso que é mais importante.
são as nossas prioridades. Nós temos que pôr nossas prioridades no lugar certo, não é? E Deus tratou comigo sobre isso hoje. Tratou com meu orgulho, minha vaidade. A gente quer dar uma boa impressão, não é? Eu falei, tantos pastores aqui, que coisa chata. Mas Deus falou, o que é mais importante? São as almas. Então, que Deus possa falar aos nossos corações. Lá atrás temos o stand da missão. A missão é a Missão Novas Tribos do Brasil. E Peniel é o instituto que treina os missionários. É 3 anos de teologia em Peniel. E quem quer trabalhar com tribos, vão para Goiás. E lá eles estudam 1 ano e meio para aprender como aprender uma cultura indígena, como aprender uma língua. Tudo isso é bem técnico e muito bom, por sinal, e prático. Então, nós moramos 3 horas daqui, é perto, não é longe, né? Muita curva, mas a gente chega lá, tá? É no sul de Minas, nós moramos, é parte de Jacutinga, só que é zona rural, no Instituto Bíblico lá. E quem nunca visitou vai querer visitar, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Então, vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela bênção que é de sermos teus filhos, de termos já passado pelo novo nascimento, que é um nascimento espiritual, e que o Senhor vive em nós, querendo cumprir o mandato de Jesus, que diz que ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E nós queremos, ó Deus, que Tu abençoes esta igreja, e por 68 anos agora está querendo anunciar a Cristo, de preparar vidas para serem testemunhos e para amar-te sobre todas as coisas e servir-te com todo o seu coração. Pedimos a tua bênção, Deus, sobre o pastor Paulo e os seus ajudantes e co-pastores, e queremos agradecer-te, ó Deus, por a maneira como o Senhor tem abençoado, como tu queres ainda abençoar. E oramos agora pedindo a tua orientação e entendermos a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Então, eu vou ter que segurar uma coisa aqui. Eu quero que vocês abram em suas Bíblias para Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 9. E nós vamos ler o fim do capítulo, versículos 35 até talvez capítulo 10, 1 a 10, 1 a 7. Então, Mateus, a Bíblia que eu vou ler para vocês, a minha Bíblia eu deixei na primeira igreja batista de Jacutinga, meses atrás, foi antes de Natal. E eu descobri que eu tinha deixado na igreja, quando estava levando as pessoas para dentro do meu carro, estava levando para as suas casas. Eu pensei, eu vou pegar a minha Bíblia hoje à noite. Eu não vou voltar agora, eu vou pegar hoje. Quando voltei naquela noite, eu não encontrava mais a Bíblia. Não encontrei
temos orado, temos procurado, temos falado e desapareceu. Mas a Bíblia que eu estou lendo aqui é de 1961, então não vai ser na mesma, talvez, a tradução que vocês têm, mas e eu tenho já desde 1966, o ano que eu fui consagrado como pastor batista, mas era escrito traduzido em 1961. Tudo bem. Eu vou ler aqui e eu quero que vocês pensem comigo sobre 4 características que não podem faltar nesta igreja ou em qualquer igreja que quer a bênção de Deus, ou quer que Deus abençoa. 4 características que não podem faltar nesta igreja se você quer a bênção de Deus. Vamos ler então aqui, ou eu vou ler, nós todos vamos olhar, mas eu vou ler em voz alta. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se deles, porque estavam aflitos, exaustos, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e a seara, então, seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E aqui dá os nomes deles todos. E versículo 5. E estes enviou Jesus, desculpe. É que a letra é pequena e na minha Bíblia é pequenininha. A eles enviou Jesus dizendo as seguintes instruções: não temas, não tomeis nenhum dos gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida aos seguidores pregai que está próximo o reino dos céus. Pregai que está próximo. Então, quais são as 4 características que não deve faltar nesta igreja e talvez nenhum de nós, se nós queremos a bênção de Deus? Nós vemos aqui a primeira característica é de termos o quê? Visão. Você já viu alguma pessoa andando na rua sem poder ver? Talvez ele tinha uma pessoa para o dirigir, né? E guiar, se ele era cego. Mas nós precisamos de visão. E por isso disse aqui Jesus
E vendo ele as multidões, ele viu as multidões, que eram, ele via com um olho diferente, não é como, será que eu posso vender alguma coisa para eles? Será que eu posso mostrar que eu sou mais forte, ou mais bonito, ou mais... Podemos imaginar quantas coisas as pessoas querem fazer, né? Dando a visão para as pessoas. Mas sabe que Jesus Cristo visitou, disse aqui, porque vendo as multidões, compadeceu-se deles, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quando Jesus, versículo 29, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. Então, sabe quantas cidades e povoados Jesus disse? Ele visitou todas. 204 cidades. E sabe que ele não estava andando de carro, não estava andando de mula, nem de cavalo, de mula e de carroça, não. Ele estava andando a pé. 204 cidades e povoados que existia ali, pregando e mostrando que ele era realmente o Filho de Deus, que amava as pessoas em todo sentido. Então, Jesus, vendo as multidões, ele teve uma grande compaixão pelas multidões. Irmãos, a igreja precisa de compaixão. Vocês não estão olhando para as necessidades de Jacutinga, nem da primeira igreja de Jacutinga está olhando para as necessidades de Varginha. Mas nós sabemos que existe aqui na sua cidade e também aqui no estado e aqui no Brasil, sabe de uma coisa? Nós temos mais ou menos, não sei se é 97 a 103 tribos indígenas brasileiras que nunca foram evangelizadas. Não teve ninguém aqui pregou a eles, e ninguém até da nossa missão. Nossa missão tem trabalhado com 53, mas estamos orando que Deus envie mais obreiros. É o que Jesus ensinou, orando que houvesse mais obreiros para ir aos campos. Então, é isso que ele vai nos chamar a atenção agora. A primeira característica, se nós queremos a bênção de Deus aqui na sua igreja, a primeira característica é de termos visão da necessidade das pessoas que vão morrer e ir para o inferno, se não terem a Cristo. E a visão de que Deus quer nos usar. Eu tenho Cristo no meu coração, por isso eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão para anunciar para outras pessoas que Jesus também os ama. Então, é isto que mudou a minha vida já quando eu era pequeno. Uma vez, quando eu era pequeno, eu era já chefe de um grupo de gangue. Éramos, não sei, cerca de 20 crianças. Meus pais não sabiam, mas a gente fazia muita coisa errada. E quando Deus entrou na minha vida, eu fui enterrar lixo um dia. Quando eu comecei a enterrar o lixo, porque meus pais estavam sendo preparados para o campo e não tinha
lixeiro, não tinha luz elétrica, não tinha água potável, não tinha banheiro dentro de casa, mas meu pai então mandava que a gente enterrasse o lixo. Quando eu enterrei o lixo, eu pensei sobre o que eu tinha aprendido na escola, de que se a gente cavasse até o outro lado do mundo, você ia ver alguém com olhos puxados assim, e você ia ver uma pessoa do Oriente, né? Mas antes disto, você teria que passar pelo inferno, o Hades. Agora, o Hades é o lugar onde estão os mortos sem Cristo, até, como diz em Apocalipse, até que eles sejam lançados no inferno, ou no lago de fogo. Mas, no momento, estão indo lá. Então eu pensei, e eu? E eu comecei a sentir a minha necessidade de que eu não era salvo. Embora minha mãe tinha me ensinado muitos versículos bíblicos e eu tinha decorado, eu não era salvo. Voltei para casa chorando. Minha mãe perguntou como eu tinha me ferido. Eu falei, não, mãe, eu só não quero ir para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Ela disse, então entra aqui. E ela me fez lembrar de alguns versículos que eu já tinha decorado. E ajoelhei ao lado da minha cama. Pedi Jesus entrar no meu coração. Eu levantei uma nova pessoa. Eu queria falar de Cristo para todo mundo. Falei para o meu gangue aquele dia que eu não ia querer ser mais do seu líder. Ia ser o Luiz, ou outro que ele queria escolher. Mas eu ia ser agora um servo de Deus. E não demorou muito para eu ganhar a primeira alma para Cristo. E depois querer fazer isso aqui no Brasil. Mas irmãos, cada coração com Cristo é um missionário, tem uma missão. Cada coração sem Cristo é um campo missionário. Então, o que precisamos? De ter visão do que está por nós e o que Deus quer fazer em nós. Segunda característica, depois de visão, é compaixão. Porque quando ele viu as multidões, ele compadeceu-se deles, porque eram aflitos e exaustos como ovelhas que não têm pastor. Não tem pastor. Você tem aflição, você sente o problema dos que não têm Cristo ao seu lado, do seu vizinho, sabendo que ele vai morrer. Eu lembro quando nós estávamos nos Estados Unidos, sabendo que do outro lado da rua tinha uma senhora que era católica, e ela era vizinha nossa, nós tínhamos mal chegado. Então, falamos com ela um pouco e depois os filhos dela entraram, e então nós não pudemos falar mais. Mas nós fomos depois no hospital e falando com ela, e os filhos que estavam ali disse, você pode falar com ela, nós vamos sair. E eu e minha esposa ficamos lá, e ela, apaixonada por Cristo que ela via em nós, ela dizia, eu quero aceitar a Jesus. E ela foi salva naquela hora. E nós vamos encontrá-la no céu. Mas pessoas ao nosso lado, nós temos que ter compaixão. Jesus era o bom pastor. E ele teve grande compaixão deles, porque estavam aflitos e exaustos como ovelhas que não têm pastor. Jesus, o bom pastor, quer nos usar para termos visão e compaixão. E depois, ele disse aqui, nos versículos 37, então se dirigiu a seus discípulos, e a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.
O que Jesus mandou os seus discípulos fazer? Orar. Visão, compaixão, oração. Ou podemos dizer uma súplica ou suplicação. Orai, porque esta oração no grego não é oração. Vamos orar e Deus nos dá um bom dia hoje. Não. Rogai era a palavra mais forte. Rogar é pedir com tanta intensidade. Rogai ao Senhor que Ele mande mais obreiros para a sua seara. Irmãos, desta igreja e qualquer visitante aqui de outra igreja, nós devemos estar sempre fazendo isto. Quando vocês têm uma reunião de oração, o que nunca deve faltar? O que Jesus pediu aqui. O que Jesus pediu? Você e eu devemos rogar, implorar a Deus que Ele mande mais trabalhadores, mais obreiros para a sua seara, porque os obreiros são poucos e a seara é muito grande. O mundo ainda, você está acompanhando o que está acontecendo na Venezuela, né? Mas parece que cerca de 1.000 pessoas foram mortas. Nós já passamos por Venezuela, eu e minha esposa. Colômbia também, e outros países também. Mas Deus quer alentar-nos que nós precisamos de orar e suplicar. Se você quer que esta igreja tenha a bênção de Deus, temos que seguir essas 3 características. Termos visão espiritual, compaixão espiritual e oração ou suplicação espiritual, orando que Deus mande mais obreiros. Peniel existe, agora vamos celebrar 70 anos. 70 anos vamos celebrar em agosto. E até estamos convidando pessoas para chegar lá. Mas Peniel está preparando obreiros que estão, sim, alguns estão nas igrejas, mas estão nas tribos, estão já em alguns países da África. A missão Novas Tribos, na verdade, internacional, está mais ou menos em 65 países. Mas aqui no Brasil estamos querendo alcançar as tribos indígenas. Então esta igreja deve estar orando que Deus mande obreiros para a sua seara. Vocês querem a bênção de Deus? Vamos ter visão espiritual, vamos ter compaixão, vamos ter oração ou suplicação, orando que Deus mande mais obreiros. E qual é a 4ª característica? Então se dirigiu aos seus discípulos. Bem, eu falei, rogai ao Senhor, rogar. Tudo, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12, então dá o nome, e depois ele queria mandar, ele disse que e à medida que seguirdes, versículo 7, pregai, e está próximo o reino dos céus. Então, evangelização, e eles foram usados. Jesus tinha passado em 204 povoados e cidades de Judeia ou de Palestina, e aí a pé, constantemente pregando e sendo maravilhosamente usado por Deus a curar e expelir os demônios. Nós precisamos mais obreiros para ir também. Então, nós também precisamos de evangelizar. Então, esta igreja quer a bênção de Deus? Quer.
Então, quais são as 4 características? Ou esta última, evangelização, e o dar o evangelho. E o que é o evangelho? Evangelho quer dizer as boas novas. Boas novas que alegra o coração e dá esperança de vida eterna. Nós temos isto no coração, então vamos colocar na nossa boca para fora. E esta igreja vai ser abençoada. Vamos orar, que assim seja. Nosso Deus e Pai, obrigado pelo exemplo que o Senhor tem nos dado na pessoa do seu Filho Jesus, aquele que, segundo lemos em João, em Colossenses 2, que todas as coisas foram criadas por Ele e sem Ele nada foi feito que se fez. Então, todas as estrelas e planetas e Jesus tinha feito, mas Ele sofreu por nós na cruz, pagando o preço para os nossos pecados. E depois Ele suplicou que nós orássemos para que houvesse mais pessoas dedicadas a Deus, para darem suas vidas, para servir a Ti. Ó Deus, oramos por esta igreja, que o Senhor dá visão para esta igreja, que o Senhor dá compaixão por esta igreja, que o Senhor faz com que esta igreja tenha oração e suplicação para os perdidos, e também individualmente que cada membro desta igreja leve as boas novas evangelizando, e que assim o Senhor seja honrado, esta igreja seja abençoada, em nome de Jesus, amém.